E aí, pessoal, vamos começar então aí a última parte aí da semana 2, dia 6 do reforço de técnicas de orçamento. O orçamento base zero tem a grande vantagem de permitir a elaboração de proposta orçamentária por meio de um processo mais célere. Base, o nome já diz que tem a base zero, começa tudo do zero e tudo se justifica. Então, não tem como ser mais célere. Então, a resposta incorreta aí. Questão 22. No processo de implementação do orçamento base zero, os incrementos nos pacotes de decisão somente devem ser aprovados após o responsável pelo pacote ou pela pasta lá, o Ministério XY, justificar os resultados do aumento dos gastos. Então tem que ter o que é justificativa, ela tem sim aí a estreita relação com o orçamento base zero, ok? Alguns falam que é o orçamento, outros falam que é uma técnica. Ora o examinador vai falar que é um orçamento, ora ele vai dizer que é uma técnica utilizada aí pelo orçamento para construção dele, beleza? Então os resultados do aumento dos gastos e enfatizar os benefícios para a organização. Então está correto, tem que sim ser justificado aí. Questão 23, de acordo com o princípio que rege o orçamento base zero, todas as atividades devem ser justificadas. Perfeito. Falou em justificativa, falou em orçamento base zero. Antes de serem tomadas decisões relativas aos recursos a serem alocados em cada departamento ou setor. Correto. Próxima questão. O orçamento tradicional tinha como função principal a de possibilitar ao parlamento discutir como órgão de execução, nem tinha isso, as formas de planejamento. Então, a gente falar em orçamento tradicional, a gente vai lembrar que ele é desvinculado, desassociado do planejamento. Então, a questão está incorreta. 25. Entre as maiores restrições apontadas em relação ao chamado orçamento participativo, está falando em restrições, destaca-se a pouca legitimidade, haja vista a perda da participação do poder legislativo. Não tem, obviamente, novamente a questão, não tem a perda da participação do poder legislativo, ok? E a maior flexibilidade na programação dos investimentos, não, fica mais rígido quando tem o orçamento participativo, porque imagina, eu vou discutir com várias regiões de uma cidade ali o orçamento, vamos supor que passou por uma região 1, 2, 3, 4, 5, e quando chegou nessa daqui eles querem alterar, veja que vai ser muito mais difícil, é muito mais rígido alterar aí a programação dos investimentos, que teria que passar, voltar nas demais aí para novamente aí ser discutido. Então não há maior flexibilidade na programação dos investimentos também. Então o item está incorreto. Questão 26. A tradicional classificação da despesa pública por elementos é um critério embasado no objeto do gasto ou do dispêndio. Ok. Com a adoção do orçamento programa, a ênfase de sua concepção é transferida dos meios, que era o orçamento tradicional, para os fins, que é o orçamento programa. Ok, priorizando-se a classificação funcional e a estrutura programática. Quando a classificação funcional é a classificação que você pergunta em que será gasto, ok? Vai ser gasto na área de saúde, então vou fazer lá num programa relacionado à área de saúde, ok? Então, classificação funcional e estrutura programática guardam estrita relação aí com o orçamento base zero, orçamento programa, ficando maluco já, ok? Então aqui o governo, no caso aí o autor vai falar que o governo idealiza um produto final a ser alcançado e tem no orçamento programa o estabelecimento desses objetivos, quantificação de metas por intermédio de programas. Então aqui classificação programática para alcançar o produto desejado, ok? Então mais ou menos relacionado aí com a questão. E eu nem lembro qual que era a resposta.
Vamos responder de novo. Não sei se aqui esse gabarito está certo. Vamos lá. A tradicional classificação da estrutura da despesa pública por elementos é um critério embasado no orçamento do dispêndio, ok? Com a adoção do orçamento programa, a ênfase de sua concepção é transferida dos meios para os fins, ok? Priorizando-se a classificação funcional e estrutura programática, ok? Então o item aqui, o gabarito está certo e não errado, ok? Então confere aí. Questão 27. O orçamento programa se diferencia do orçamento incremental pelo fato de que este último, incremental, pressupõe uma revisão contínua, negativa, onde tem revisão contínua no orçamento programa. Aqui só vai utilizar-se de incrementos, certo? Vai estudar, vai somente utilizar o que já tem da lua anterior e trazendo aí o que somente um acréscimo, um incremento, ok? Então está incorreto aí. 28. O orçamento programa substitui vantajosamente o orçamento incremental. Veja que é meio estranho essa afirmação aí, que não tem especificamente na literatura aí dizendo que o Brasil, também não está falando do Brasil. Então, digamos que o orçamento programa ele é um aperfeiçoamento de uma técnica orçamentária que era uma técnica de orçamento incremental. Beleza, eu posso considerar, porque aqui também é uma técnica utilizada, também muito utilizada no orçamento, orçamento tradicional. Beleza? Então eu posso admitir que sim. Então quando ele fala em orçamento, eu posso pensar numa técnica ou num instrumento, ok? Visto que permite uma revisão da estrutura dos programas de governo. Então, o orçamento programa, ele permite então a revisão na estrutura de programas de governo, sim, inclusive quanto à importância relativa de cada um deles na composição do orçamento público. Então está correto, ok? Então substitui vantajosamente, permite revisão e também, inclusive, quanto à importância relativa de cada um deles na composição do orçamento público. Perfeito, vai trazer o que é de mais relevante. Se eu estou fazendo, obviamente, uma revisão, vou tirar o que? Os que não têm importância relativa aí na composição do orçamento público, extirpando ele do orçamento público, portanto, a questão está correta. 29. Em defesa da legitimidade das decisões comunitárias, atribui-se ao orçamento participativo o mérito. Então, o que é o orçamento participativo? Então, vai ter lá uma prefeitura, vai ter essa prefeitura, e essa prefeitura vai fazer lá um chamamento lá na região X, chamamento público para discutir o que? Discutir lá o tal do orçamento aí com o povo aí, beleza? Então tá lá o cara lá falando lá no microfone sobre um orçamento na mão dele ali, e a galera toda sentada lá na arquibancada, certo? Então o povo lá assistindo e participando desse orçamento aí. Então isso dá-se muito no governo local. Então o orçamento participativo, o mérito de conferir maior fidelidade à programação de investimentos. Por que maior fidelidade? Você vai ter exatamente aí o atendimento do anseio da população, ok? Então por isso que vai ter mais fidelidade, vai ter o que o governo vai executar, o que realmente é necessário para a população, para a sociedade, ok? Ao contrário da flexibilidade que caracteriza o processo convencional da programação. O que significa isso aqui? Significa que eu posso, se ele é flexível na minha lua, eu posso tirar, eu posso acrescer sem maiores problemas. Então ao contrário da flexibilidade. Então, se ao contrário da flexibilidade, no orçamento participativo, ele é o quê? O que é contrário flexível? Rígido.
Então vai ter o que? Decisões, elas serão mais rígidas, ok? Por quê? Porque vai ser discutido com várias regiões, como eu já falei na outra questão. Então tem várias regiões sendo aí discutido o orçamento que passou, foi aprovado. Quando chegou nesta daqui, eles querem alterar porque eles julgam mais importante aí no mérito do orçamento participativo, do orçamento ali, as despesas, os investimentos que estão ali, vão considerar que é a construção de um hospital e não a construção lá da escola que o pessoal estava falando, ok? Então veja que agora ficou rígido, porque passou por várias regiões e agora tem que voltar, retornar para ser discutido. Então ele é mais lento, ele é mais rígido. Então realmente é o contrário da flexibilidade aí que caracteriza o processo convencional de programação, que é o processo convencional ou que não utiliza-se do orçamento participativo ou da participação da sociedade. Então correto. 30. O controle na área do orçamento programa visa avaliar a qualificação técnica dos agentes governamentais? Não. O controle vai verificar a execução dos programas, das metas, dos objetivos que estão sendo concluídas, etc. Não tem nada a ver com qualificação técnica dos agentes governamentais. Então o item está incorreto. E assim terminamos aí a nossa aula. Um abraço e vamos para o próximo.